Meu nome é Ivone Zegger, eu sou advogada especialista em direito de família e direito sucessório. Hoje nós vamos falar sobre usufruto. Usufruto é um instituto jurídico muito interessante. Por quê? Porque ele te dá a possibilidade de você usar, fruir de um bem, de um patrimônio que não é seu. Então, isso é muito interessante e isso é muito utilizado, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, é um instituto inteligente, muito usado, necessário, porque muitas vezes a pessoa tem a propriedade e acaba não tendo uso. E, portanto, ela dá o usufruto, ela oferece o usufruto para alguém que pode usar. Você pode usar ou usufruir do usufruto e, portanto, outorgar, dar o usufruto para as pessoas e de várias formas. Você pode oferecer usufruto de um imóvel, de um móvel, por exemplo, de um automóvel, de um bem, de alguma ferramenta, até de um computador, de um comércio, de uma loja. A pessoa pode ter usufruto do negócio, ou da loja como imóvel, ou da loja e do negócio, as duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode ter usufruto de uma empresa, ou de várias empresas, de uma fazenda, ou do gado, ou das plantações, ou da plantação. Então você observa que a propriedade e o usufruto são institutos jurídicos que você pode usar com inteligência. O usufruto, normalmente, o que acontece? As pessoas elas podem determinar até quando elas pretendem deixar um bem em usufruto para outra pessoa. Por exemplo, antes de mais nada, o usufruto ele pode ser vitalício, portanto, para a vida inteira da pessoa, usufrutuária para a vida inteira, ou ele pode ser para um certo momento, para um período. Então, ele tem periodicidade, ele pode ser por um curto período, um período um pouco mais longo ou até para a vida inteira. Então, há essa possibilidade sempre de você deixar um bem em usufruto e disponibilizar o tempo que você entende que a pessoa pode ou deve usar. Na verdade, o que acontece? O usufruto de bens imóveis e certos bens móveis, eles obrigatoriamente têm que ter um contrato. Na verdade, você faz isso numa escritura. Então, a escritura de um imóvel, a escritura de uma fazenda, a escritura, por exemplo, de uma plantação de floresta, enfim, deve haver um documento específico. Por quê? O usufruto ele é feito no documento, na escritura, por exemplo, do imóvel. Vou dar o exemplo do imóvel. E nessa escritura do imóvel, no registro de imóveis daquele imóvel, será lavrado, será colocado que o imóvel X é de propriedade de uma pessoa e o usufrutuário é outra pessoa. Isto obrigatoriamente tem que acontecer, senão você não consegue levar o usufruto adiante. E mesmo assim, você deve informar se esse usufruto, por exemplo, desse bem imóvel, ele será por um período ou será de vigência para a vida inteira. Antes de mais nada, nós precisamos entender o que é o usufruto, como ele é composto. Então, vamos dar um exemplo. Então, vamos dar o exemplo do imóvel, que é mais fácil. Uma pessoa é proprietária do imóvel e essa pessoa doa. Se a pessoa tem um filho, então ela faz uma doação deste bem, da propriedade para o filho. Mas ela diz o seguinte: muito bem, eu vou doar para você o imóvel, mas eu vou ficar como usufrutuária. Muito bem, então eu vou, durante a minha vida, o usufruto obrigatoriamente faz com que somente eu, que sou a usufrutuária daquele imóvel, possa usar. Eu posso morar, eu posso alugar, eu posso arrendar, eu posso fazer o que eu quiser no imóvel. Já o meu filho, para quem eu fiz a doação da propriedade, ele é somente o proprietário e aquilo que juridicamente nós chamamos de
proprietário. Por quê? Ele só tem a propriedade nua, ele não pode fazer nada na propriedade. Quem pode fazer sou eu, porque eu sou a usufrutuária e isso, evidentemente, vai ficar registrado, lavrado no documento da escritura de doação, onde eu seria a usufrutuária e ele é o proprietário. Agora, pode surgir dentro dessa questão que foi feita uma necessidade. Então, você me pergunta, mas eu posso vender usufruto? O que acontece? Normalmente, ninguém vai comprar, a rigor, ninguém vai comprar um bem cuja propriedade é de alguém, mas o usufruto não será da pessoa que comprou. O usufruto vai ser meu. Então, meu filho diz, olha, eu preciso vender esse imóvel. Como faz se você é usufrutuário? Então, a rigor, ele poderia vender, inclusive ele pode vender, só que a pessoa que comprar deverá saber que esta propriedade está nua. Essa pessoa não poderá usar, não vai poder morar, não vai poder alugar, não vai poder fazer nada porque eu sou a usufrutuária. Então, repito, pode haver a venda? Pode, mas a pessoa que vendeu, que comprou, que vendeu e que comprou, deve saber que ela nada poderá fazer até que eu, como usufrutuária, vier a falecer e aí o usufruto se extingue, ou se eu entender, eu posso realmente vender, eu posso participar desta venda e dizer, muito bem, como eu tenho usufruto e eu teria uma vantagem durante tantos anos e de um valor X, ok, então para vender o imóvel e eu levantar o meu usufruto, eu quero X valor. Isso pode acontecer, mas deve haver um acordo entre essas duas pessoas. Não é assim. Muita gente, inclusive, isso é muito importante, porque muitas pessoas que têm usufruto imaginam que quando o proprietário vier a falecer, então o bem vai ficar para mim. Não é assim que funciona. Eu vou continuar com um exemplo só para facilitar para vocês. Eu vou continuar usufrutuária. Então, um exemplo, o meu filho faleceu. O que vai acontecer? Vai se verificar quem são os herdeiros do meu filho. Meu filho é casado e tem 2 filhos. Os herdeiros dele, que são os 2 filhos, a esposa, eles serão os proprietários, os herdeiros deste patrimônio, deste imóvel. Mas eu vou continuar como usufrutuária. O meu usufruto só se extingue com o meu falecimento. Você pode, sim, ser usufrutuário, você faz a doação, por exemplo, do imóvel, por exemplo, de uma empresa. Você doa a empresa, a propriedade, você já doa em vida para um filho. Ou para uma outra pessoa, não precisa ser seu filho, lembrem, precisa ser o filho, parente, o esposo, o marido, a mãe, pai, não. Você pode fazer a doação para um terceiro, para uma outra pessoa. Ela continua proprietária, ou você pode vender. É raro acontecer isso, mas você vende e você continua usufrutuário. Pode acontecer. Então, mas suponhamos os exemplos mais clássicos, você vai vender, você vai doar essa propriedade e você vai ficar usufrutuário. Até o que pode acontecer também é o seguinte, você pode dizer, muito bem, esse usufruto, eu estou fazendo uma doação para você, mas o usufruto eu só preciso dele por 5 anos. Ok. Então, durante 5 anos, eu, usufrutuária, vai estar registrado no registro de imóveis, aquele imóvel que durante 5 anos, a partir daquela data, eu sou a usufrutuária. Quando acabar o período do usufruto, o usufruto volta para o detentor da propriedade, ele fica, portanto, detentor da propriedade inteira. Ele não é mais só o nu proprietário, aquele que só tem a propriedade e não tem o uso. Como o usufruto ficou para mim durante 5 anos, terminado o prazo de 5 anos, automaticamente volta esse usufruto, ele volta para a propriedade e aquele que é detentor da propriedade terá a propriedade inteira para ele. Portanto, ele pode vender, pode alugar, aí o proprietário pode fazer o que quiser. Não, essa é outra pergunta importantíssima. O usufrutuário, em geral, ele é especificado. Então, se sou eu a usufrutuária, com o meu falecimento, acaba o usufruto, se extingue e o bem
a propriedade volta integral para o proprietário. Se eu vier a falecer, portanto, o usufruto se extingue se não houver mais nenhuma informação de que, com o meu falecimento, eu sou usufrutuária, se não houver nenhuma informação que outra pessoa pode continuar no usufruto, e isso deve estar registrado no registro de imóveis, não poderá acontecer. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, mas, ou melhor dizendo, a não ser que isso esteja expresso no documento, que eu sou usufrutuário e com o meu falecimento o usufruto ele vai ser revertido para uma outra pessoa, isso sim, só assim que vai acontecer. Caso contrário, não, ele retorna para o proprietário. Interessante, essa outra questão muito interessante pelo seguinte: você tem vários tipos de usufruto. Na verdade, você tem pelo menos uns 15 tipos de usufruto. Eu vou contar um deles e depois eu faço questão de dar mais uma ideia para vocês. Temos aquilo que nós chamamos de usufruto simultâneo. O simultâneo, eu vou estar em sempre, porque é sempre mais fácil. Eu sou a proprietária do imóvel, eu vou fazer a doação para um filho. Mas eu vou dizer o seguinte: a propriedade agora é sua, mas eu vou instituir o usufruto para as suas 3 tias. Estou dando um exemplo. Então, eu não vou ser a usufrutuária. Eu estou doando para você a propriedade, mas eu instituo as 3 tias como usufrutuárias. O que vai acontecer? Esse usufruto simultâneo vai fazer com que, se uma vier a falecer, o usufruto não se extingue. Por quê? Porque eu nomeei as 3. Eu falei a Ana, a Maria e a Joana. Se a Ana vem a falecer, a Joana e a Ana continuam. Se a Joana vier a falecer, a última, por exemplo, a Ana, ela continua no usufruto. Somente o usufruto vai ser extinto quando as 3 vierem a falecer. Claro, uma a cada momento. Então, enquanto uma delas estiver viva, o usufruto permanece com elas. Existem outras características que eu acho que na atualidade são muito importantes. Por exemplo, o tipo de usufruto que, suponhamos, uma pessoa tem um negócio, tem uma empresa, a empresa não foi bem, tinha empregados e tinha um empregado que ele não conseguiu pagar. Então ele não conseguiu fazer os pagamentos, se endividou, teve problemas. O que ele faz? Ele vai instituir um usufruto, que é um usufruto negocial, trabalhista, não é trabalhista, mas entendam mais ou menos como isso. Por quê? Porque como ele não conseguiu pagar tudo que ele devia a essa pessoa, ele diz o seguinte: vamos fazer uma coisa? Eu tenho um imóvel, eu vou gravar, eu vou instituir nesse imóvel que é meu, eu vou deixar você como usufrutuário durante 3 anos. Então, durante 3 anos, você vai poder alugar, você vai poder morar, você vai poder fazer, enfim, um negócio que você quiser nesse imóvel. Quando terminar os 3 anos, o usufruto se extingue e a propriedade inteira passa para a pessoa que te passou o usufruto, tá? Então, isso é importante para você saber que você tem condições com este instituto de você fazer uma série de coisas que são interessantes, são importantes e são válidas.